vou estar a fazer tapete. Muito bem. Desculpa, não entendi, Jorge. Vou-te ouvir e a fazer tapete. Ah, muito bem. Bom, então boa noite a todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2021, né? Numa velocidade estonteante, este ano de 2021. E nós estamos aqui outra vez a fazer uma noite de astrologia, desta vez sobre o mês de novembro, e que é talvez o mês mais power do ano, né? É o mês pelo qual todos nós esperávamos, de certa maneira, em termos de culminar, em termos de ápice de uma série de coisas, tá? Então, estas noites de astrologia acontecem todas as últimas terças-feiras dos meses, são uma espécie de uma tertúlia, as pessoas também podem falar e perguntar coisas, e é uma dedicação que eu faço à comunidade do ser, que é um espaço com muitas terapias e muitos terapeutas, inclusivamente esta história do Jorge estar ali a fazer o tapete. Vai haver um grupo, olha que bonito, hein? É um arraiolos mesmo. Ah, claro! Vai haver um grupo na comunidade que se chama Grupo da Arte do Ser. Oi, Margarida! Há várias novidades na comunidade do ser e eu aconselho a toda a gente que não está aqui, os que estão aqui já sabem, mas quem depois vir vai procurar Comunidade do Ser e vão perceber a quantidade de coisas maravilhosas que a gente conseguiu reunir. Temos uma voz masculina, não é tua, Jorge? Desculpa. Espera, não. Vá, desliga-te lá. Espera. Olha o Sérgio, muito bom, que bom ter-vos todos aqui, deitadões, é como eu me apetecia estar, mas, bom, antes de mais nada queria só um bocadinho das palavras de cada um sobre como tem sido o mês de outubro, como é que está a ser o desenrolar deste grande trígono, se houve ideias, se houve resoluções, como é que os planetas ficaram diretos, quer dizer, rapidinho, tá? Vai lá. Sérgio. Jorge, não sei. Vai, fala. Filha, tem sido a mil, enquanto o Mercúrio andou para trás, foi super complicado. Aconteceram-me coisas do diabo, que nunca não lembra a ninguém, como apontar na minha agenda num transfer o voo errado, ok? Aconteceu isso, nunca me tinha acontecido uma coisa dessas, ok? E aí eu, muito descansado, com muito tempo para o aeroporto, até a pensar o que é que vou fazer enquanto estou à espera, porque não dá para fazer nada, mas também não dá para ir para o aeroporto, e quando recebo um telefonema do hotel, olá Jorge, está tudo bem? Está tudo maravilha, olha, estou a caminho do aeroporto e tal, olha, mas nem sei muito bem o que é que vou fazer enquanto eles não chegam. Não chegam, eles já estão à tua espera. À minha espera, como é que pode ser? Então não é o voo XPTO que chega às tantas horas? Não, não é esse. É o que chega agora às 4, o que chegou agora às 4 ou às 4h30. E eu ia para as 6h30, vê lá tu. E isso deu no quê, por fim? Deu em alguma coisa boa? Eles esperaram, fui buscá-los e pronto, olha, viemos embora. E depois, com o meu jeito, lá consegui desculpar-me. Não é? Ok, isso é bem Mercúrio retrógrado, sem dúvida. Bem Mercúrio retrógrado. Pronto, e os outros? Quem mais, Sérgio? A Margarida ia falar. Eu estou sempre a dizer Sérgio e dou outra pessoa. Vai, Margarida. Tens que estar pronto, Sérgio. Vai, Margarida. Vai, Margarida. Olha, também senti muito o Mercúrio retrógrado e depois a partir do dia 18 lembrei-me imenso do teu aspirador, porque sentia, bom, aquilo parecia que ia a pegar para a frente. E depois agora este fim tem estado a ser um bocadinho mais denso, outra vez,
E sinto muito aquilo que tu falaste, que dá a sensação que muitas coisas estão a caminhar para a resolução, mas que ainda não está tudo completo na mala. Então vá, escancarar a mala para receber mais. Ok. Quero agora muito saber o que é que vem aí. Mas foi um momento de respiração, não sentiste? Fogo, não é? Quer dizer, não deu para respirar muito, mas foi uma frestinha ali Foi fundamental. um belo empurrão, foi. Muito bem. Quem mais? Sérgio? Realmente o Mercúrio retrógrado este Mercúrio retrógrado foi muito forte. Foi forte, eu também senti muitas coisas. Mas eu, como gosto do Mercúrio retrógrado, pronto, tenho aquele Mercúrio em Escorpião. Para mim Mercúrio retrógrado é ótimo, que dá sempre para esta reflexão mais um bocadinho. Mas senti muito o Saturno direto e o Júpiter direto também, mas mais o Saturno direto. Sim, foi maravilhoso o Saturno direto. Senti as energias muito densas, as pessoas muito a cair em si novamente. Senti muito isso e senti a cidade mudou, um burburinho enorme, muita gente com muito medo, nota-se a conduzir, nota-se na movimentação das pessoas. Saturno realmente entrou direto em grande, eu acho que foi o que eu senti mais. E ainda por cima entrou direto com Mercúrio ainda retrógrado, então acho que as pessoas as energias estavam mesmo densas nessa altura. Júpiter, pronto, é essa lufada de ar fresco que tu falaste, que eu também senti desde o dia 18. Ok, muito bem. Quem mais? A Assunção fugiu. Não, estou aqui. Tá aí, diga lá, Assunção. Não sei, sinto-me muito instável, pessoalmente. Ok. Irritada, às vezes. Ok. Com dificuldade em dormir. Mas, enfim, não, nada assim. Não sentiu uma diferença, não sentiu uma lufada de ar este mês? Ainda não. Ok, está bem. Ainda não. Mas eu acho que até sei porquê. Até deve ter ali uma outra razão do seu mapa mesmo. Sim. Conceição, diga lá. Muitos cortes, muitos atrasos, coisas programadas que tinha e que já eram para ser para setembro, nem em outubro foram sequer. E está a começar agora a desenrolar, vamos ver, mas estou com umas expectativas assim um bocadinho para o negativo. Mas, porque o mês de outubro não foi nada fácil, para mim não foi nada fácil. Nada fácil mesmo. E a Rosa? Rosita, habla. Eu comecei um projeto com umas colegas em outubro. Houve ali algumas questões, mas pronto, depois tudo se arranjou. No dia 23 fiz o primeiro workshop presencial de numerologia em Castelo Branco. Já tinha feito em Lisboa, já tinha feito online alguns, pronto, mas aqui em Castelo Branco foi a primeira vez. Por um lado, parece que o Saturno se cumpriu, né? Como eu tenho lá o Saturno na casa 10. Muito bem, assumir a sua responsabilidade social, claro. Entretanto, desde o dia do workshop a seguir, comecei com tonturas e continuo com tonturas, não sei de quê, não sei de onde, e nunca tive esta sensação e é extremamente desconfortável. Sim, é verdade. Eu também ando com tonturas, sim, senhora. Isso é de outras pessoas. Fazer um rastreio a ver se era dos ouvidos, não é? Andei aqui a trabalhar os meus rins, vai melhorando, mas depois de vez em quando a coisa vem outra vez. Fui fazer hoje fisioterapia ao pescoço e ao braço, a ver se serve daqui alguma, pronto, compressão, sistema nervoso. Mas não te esqueças, está tudo a mexer, Rosa, não é? Olha lá as palmas e não sei aonde e não sei o que, isto está tudo, pá, está mesmo. Não são as articulações que se estão a mexer, é a coluna dorsal, é a estrutura. É isso. E como nunca me aconteceu ter assim tonturas tanto tempo, estás a ver? Associei um pouco aqui à entrada do Escorpião, que é a minha casa forte dentro do mapa, não é?
A entrada tenho do logo os Sol em 4 Escorpião. planetas. Sim, sim, sim. Também. Eu tenho logo ali os 4 planetas em cheio. É. Pronto. O balança teve aqui algumas coisitas, mas foi interessante. Foi interessante ver como é que eu desta vez consegui resolver, principalmente com as parcerias e isso. Pronto, foi interessante. Que bem, muitos parabéns. Sim. A Rosa tem trabalhado muito com constelações e está a fazer um trabalho incrível. Aconselho a todas as pessoas que estão aqui, que já devem ir lá, e principalmente às que estão a ouvir depois. Conheçam o trabalho da Rosa Orge. Então vamos aqui para o mapa de hoje. Nazaré. De nada, querida. Vamos aqui para o mapa de hoje. Vamos fazer aqui só uma, né, uma revisão de outubro, realmente a partir de 18 nitidamente, porque tanto o Júpiter quanto o Mercúrio ficaram diretos, né? O Saturno já tinha ficado antes. Também não é assim tão frequente o Júpiter e o Saturno ficarem diretos ao mesmo tempo, né? São energias de alguma maneira opostas, né? O Júpiter expande e o Saturno contrai, tá? Então, na minha opinião, como terapeuta corporal, é muito bom neste momento haver uma contração anterior à expansão, tá? Porque como a Rosa bem diz, isto tem sido uma ventania e uma vertigem, né? Essas tonturas, várias pessoas estão com tonturas e eu acho que tem a ver com mudanças de frequência, mudanças de atmosfera, quentes, frios e coisas estranhíssimas que estão a acontecer no mundo e que estão com certeza também a acontecer no universo, né? Mas, por exemplo, o Jack Bezos, com aqueles foguetões, parece que está a perturbar imenso a ionosfera. O Elon Musk, com 150 mil satélites, não está a incomodar a atmosfera? Sei lá, se é... Então é muito, quer dizer, é claro que nós tínhamos que estar a sentir tudo isto, é normal estar a sentir, nós estamos numa mudança que talvez iguale, mas mais provavelmente é bem maior ainda do que o tempo que se viveu, por exemplo, na Revolução Industrial, tá? Ou, por exemplo, em termos filosóficos, o tempo em que o sistema solar foi além de Saturno, né? Então há uma mudança na compreensão das coisas, há uma mudança de paradigma, há uma mudança na acessibilidade de coisas, né? Quer dizer, por acaso eu sempre sonhei com isso. Quando eu era miúda, eu sonhava com ter, sei lá, uma conversa com uma pessoa via um aparelho, achava o máximo, naves espaciais, todas essas coisas eram possíveis para mim. E também, talvez pelo fato de ter, logo desde pequena, mudado de país e depois mudado outra vez de país numa época muito importante da minha vida, eu tinha vários parâmetros que poderia usar para comparar uns com os outros, né? Em termos dos valores, né? E da percepção de que os valores estão intimamente ligados à nossa família, à nossa sociedade, enfim, ao nosso grupo social, à estrutura e às condições do nosso grupo social. E por acaso é muito interessante porque a gente está num momento em que os governantes ou quem está no poder, evidente ou ocultamente, está a tentar não obedecer à estrutura social, à Constituição, às leis. Tá? Isso já está muito visível para toda a gente. Há muitas coisas que desde o começo da pandemia já foram explicadas claramente e documentadas como ações políticas, principalmente, ou financeiras, não é? E a gente não está a falar só de uma crise na saúde, a gente está a falar numa crise da humanidade, em que é preciso pensar por si mesmo e todas as vezes que for necessário, ir até ao fundo de uma questão, não deixar as coisas irem para lugares onde a gente não quer que elas vão. Tá? Hoje é dia 26 de outubro, temos aqui uma quadratura exata entre Vênus e o Netuno, então a ideia
é consolar-vos mais do que desesperar-vos em relação, né, às confusões e às dores e às dúvidas e à falta de fé ou à falta de conexão que, a que temos sido quase que sujeitos, não é? Não digo que a gente esteja assim, mas estes dilemas, estas informações opostas, estas mudanças, esta falta de convivência, né? Isto mudou muitas coisas. Para algumas coisas, para algumas pessoas, serviu como um ativador da consciência e deu-lhes, devolveu-lhes a ideia, o sonho daquilo que eles gostariam de fazer com a própria vida. Outras pessoas ainda acham que as coisas vão ser como eram antes, apesar de estarem um pouco confusas com as notícias, por exemplo, que uma ação como a dos papéis de Pandora está a criar no mundo, ou a quantidade de manifestações e de censura em termos da mídia que os movimentos humanistas estão a ter. Então é um momento, mais do que nunca, para estar ciente e conectado com o seu próprio poder. E eu acho que várias coisas que estavam travadas foram destravadas durante o mês de outubro, tá? Umas a bem, através do trígono de ar, e outras a mal, através da quadratura do Marte ao Plutão, tá? E hoje é um dia de reconciliação, é um dia de estar com amigos, de estar em amor, de estar a acreditar numa vida melhor e num mundo melhor, tá? Que é o sonho do amor universal, não é? É um amor que não é só bom para mim, é bom para todos, é um amor que é partilhado, é um bem que é partilhado. Então tentar perceber quais são as coisas que a gente não consegue partilhar e porquê, né? E se realmente há uma razão para nós partilharmos ou se devemos partilhá-las, tá? Então, aqui no dia 30 nós temos o Marte a entrar em Escorpião. Tá? A entrada do Marte em Escorpião é muito importante, tá? Porque ele entra dentro do seu signo natal, tá? O Marte é regente de Áries, mas também é regente tradicional de Escorpião, então ele está em casa, sendo que em Áries a espada está desembainhada e em Escorpião a espada está embainhada, então este poder não é tão evidente, tá? Ele entra em Escorpião e ele vai encontrar-se com o Sol e ele vai fazer uma quadratura a Saturno e ele vai fazer uma oposição a Urano. Então, ativando esta quadratura, que é para onde o ano todo se encaminha, para a terceira quadratura de Saturno com Urano, que vai acontecer no dia 24 de dezembro, curiosamente. Mas, seja como for, esta entrada de Marte em Escorpião, ela acredito que indica a saída de um aspecto mais aéreo, mais em que se dava para respirar mais, para um aspecto que está outra vez mais profundo dentro de nós. A gente, pronto, tentou isto, tentou aquilo, depois já não tentou mais nada e agora não sabe o que fazer. Não sabe, porque parece que não, apesar de tudo, não deu naquilo que a gente queria. Então, afinal, o que é que a gente queria, né? Este tema, ele tem-se repetido em vários momentos deste ciclo que a gente tem vivido, tá? Então, ir ao encontro do seu poder interior, tá? Isto está reforçado não só pela entrada do Marte em Escorpião, esta seriedade, esta coisa mais densa, né? Como também com a quadratura do Sol com o Saturno, tá? Que é quando, no dia em que o Marte entra em Escorpião, o Sol está a sair da quadratura ao Saturno. Ou seja,
indicando o caminho para dentro, em direção à essência, em direção ao cerne da tua identidade, da razão pela qual estás aqui, ao cerne da tua vida, das estruturas, elas estão ou não equilibradas, tá? Eu acho que esta reconexão com o poder interior, ela serve primeiro que tudo para isto, para saber se eu tenho ou não recursos, ou quais são os meus recursos para realizar o meu desejo ou o meu objetivo, né? Num primeiro momento é uma avaliação que é dura, né? Não é fácil, mas no dia 31 temos aqui um trígono de Mercúrio ao Júpiter. Então quem conectar com o seu poder interior vai ter muitas ideias do que fazer e de como conduzir a sua vida de uma maneira que a faça feliz, tá? O mês de novembro começa então, agora está nas horas, espera, já agora vou pôr isto para o meio-dia, mais ou menos. Pronto, então temos aqui no dia 1 de novembro a continuação desse pensamento, desse desenvolvimento do pensamento que passa pelo trígono a Júpiter, tá? Passa daí para a quadratura a Plutão. Então, há logo, né, há que assim que se tem ideias, é preciso avaliar logo as questões concretas, práticas, mais objetivas dessas ideias. Não é um tempo para desenvolver ideias que sejam muito abstratas, não. É aquilo que eu posso e aquilo que eu posso agora, é algo muito concreto, muito presente, e que se tu fizeres devagarinho, passito para passito, e a respirar, a ter tempo para descansar, ou pelo menos nem que seja o corpo, e deixar a mente divagar um pouco, tá? Porque logo no começo do mês nós temos uma lua nova. Tá? No dia 4 temos aqui uma lua nova, deixa-me cá ver, a 12 graus de Escorpião, exatamente em oposição ao Urano. Tá? Então este dia 4 promete, em termos de, né, parece que tudo aqui está a indicar um aumento de atenção em relação às questões do poder, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso, né? E neste ciclo de Escorpião-Touro, em que está muito ligado à vida, né? Porque Touro é o resultado ou a consubstanciação da semente de Áries, ou a união do óvulo com o espermatozoide, não sei se é ovo, se é óvulo primeiro e ovo depois, enfim, já não me lembro. Ou seja, há aqui o começo da vida, por isso é que o Touro está ligado aos recursos, às qualidades, aos dons, aos talentos, tá? Porque há aqui sumo, tá? Há aqui um sumo de um vir a ser, que vai depois ao longo dos meses transformar-se em folha, transformar-se em raiz, transformar-se em fruto, vai ser colhido, vai ser vendido e assim por diante em cada uma das fases do zodíaco, tá? Então este foi um momento em que nós tivemos que compreender coisas, refletir e pensar vezes sem conta a respeito daquilo que a gente precisava largar e aquilo que a gente queria e quer ter na nossa vida e valorizar. E por isso há como que é como um prato que primeiro faz o refogado e depois faz não sei o quê, depois, um prato de culinária com muitas camadas até chegar àquele resultado, tá? Ou como um ferreiro a bater no ferro, tá? A bater a quente, a aquecer outra vez e a voltar a bater. Tá? Então, o Marte em Escorpião, ele, de alguma maneira, não está ligado a uma ação tão grosseira, é muito mais o ferrador, é muito mais o touro do que o escorpião. Tá? O escorpião, aqui no caso, está muito ligado ao guerreiro espiritual, né? Ao iniciado, ao mergulho sobre si, à transmutação.
tá? Então, situações concretas, tá? Porque eu acredito que vai haver problemas a nível de transportes, a nível de distribuições, a nível de sistemas. A gente vem falando isto há meses, né? Nós astrólogos vimos falando sobre isto há meses, mas agora toda a gente está a falar sobre isto, sobre a iminência de um colapso em vários sistemas, e acredito que já houve 72 horas de apagão em Nova Iorque, né? Já há aqui um caso e outro ali, né? de problemas muito concretos no sistema, tá? Que eu acho que a gente teve até ao mês de outubro para negociar, tá? Para resolver de boa maneira, mas que aqui em novembro vão ter que ser resolvidos, queiramos ou não, tá? E então esta oposição na Lua Nova a Urano, né, que de novo, né, de alguma maneira está também em quadratura com o Saturno, portanto a ativar a quadratura destes dois, que voltará a acontecer em breve, serve claramente para aumentar a tensão, tá? E é uma tensão que vai ser aumentada mais ainda com a entrada da Vênus em Capricórnio e do Mercúrio em Escorpião, tá? Aqui vamos lá andar mais um bocadinho, tá? A entrada do Mercúrio em Escorpião e a entrada da Vênus em Capricórnio marca de novo um período denso, um período em que as questões vão ter que ser resolvidas a bem ou a mal. Tá? Há uma iminência, é iminente, tá? Porque as coisas estão muito explosivas e isso estava indicado exatamente pelo fato desta... Né? Os signos fixos este mês vão estar a ser altamente desafiados, os touros, os escorpiões, os leões e os aquários, tá? Porque vão estar a receber em cheio, por oposição ou por quadratura, esta tensão, tá? Eu, na minha fantasia ou na minha intuição, acho que cada um resolvendo uma parte da sua complexidade, resolvendo um problema que persiste, superando um limite anterior, está a colaborar para a resolução do seu coletivo. Tá? O problema é que muitas vezes nós fomos ensinados e incitados a olhar para outros lugares e não é assim tão fácil, não é mesmo nada fácil fazer uma mudança. Tá? Mas levando em consideração todos estes insights, né? Levando em consideração todas estas revelações, tá? Porque há aqui também um aspecto de revelação, de mostrar o que é que está debaixo do pano. Tá? Portanto, esta maior densidade, ela representa também a constatação da verdade, o encontro com a verdade, tá? E de que maneira é que eu vou agir frente a tudo isto que eu estou a compreender em mim e no mundo, tá? E sinceramente não é à toa que o Mercúrio, o Marte e o Sol estão ali pertinho uns dos outros. Já passei o 19. Dia 19 nós temos um eclipse, tá? É um eclipse lunar. Espera lá. Vamos aqui. Mais preciso. Portanto, na lua cheia. O que é um eclipse? É um corte no fluxo constante, no fluxo que está presente naquele momento, tá? Pela aproximação da Lua ou da Lua e do Sol aos nodos. Tá? Então, este é um eclipse que
está a acontecer nestes 2 signos fixos, signos que são mais resistentes, signos que são mais... É mais difícil para os signos fixos mudarem, não é? Porque a sua função é manterem, a sua função é preservarem uma forma. Tá? Então, há aqui, eu acredito que estes são os últimos parafusos a serem desaparafusados, aqueles mais difíceis, que tem que se chamar o senhor mais forte, que traz o amigo e puxam os 2 juntos e aquilo depois põe óleo e tal, e tem que se martelar e acaba por andar, né? Aquele parafuso tem que sair para que a estrutura ganhe uma nova forma, que seja mais adequada às nossas necessidades como sociedade, né? E como sociedade e como indivíduos também, tá? Portanto, há aqui um aspecto altamente desestruturador que está indicado pela lua nova, né? E que se manifesta aqui na lua cheia com um eclipse, tá? Que eu no outro dia estava a fazer um Opa Café com outros astrólogos e alguém disse que estes 2 eclipses agora do fim do ano estão associados, estão ligados a 2 eclipses que houve no começo e no fim, acho eu, de 2002, ou seja, um período que foi muito... É interessante estar a ter outra vez eclipses nos mesmos graus, né? Sendo que 2002 foi o ano que foi, tá? Então, para mim, este eclipse é quase como um abrir a janela, um abrir a escotilha, um deixar respirar esta tensão. Mesmo que tenha um aspecto turbulento, já estou como ao outro dos vulcões, que o melhor que o vulcão pode fazer é deitar a lava cá para fora, que é muito pior se deitar a lava cá para dentro, não é? Porque enquanto está a deitar para fora, não está a ativar de um modo tão direto o resto da cadeia dos vulcões. Então, para quem estiver disposto a pegar leve, a encontrar soluções amorosas, né? Firmes, é claro, mas amorosas, eu acho que essa transformação está facilitada, tá? Temos aqui com o trígono de Plutão, tá? E aqui sextil, e dificultada com, tipo, se eu acho que é tudo muito fácil e que vai dar tudo certo e não tomo as precauções necessárias, tá? Se eu facilitar, que é o trígono, que é a quadratura com o Júpiter, se eu facilitar, se eu não tiver equilíbrio no meu otimismo, né? Porque eu até agora estou a falar equilíbrio no pessimismo, mas também é necessário equilíbrio no otimismo, tá? É mesmo um tempo em que tu tens que ver onde é que pões os pés, em que tens que atravessar aquela fase perigosa, aquela fase em que vais receber provocações, em que, por exemplo, nós temos o Mercúrio, vamos ter provavelmente acidentes na aeronáutica, né, por causa destes aspectos do Urano ao Marte, né, mas não só, sempre com esta envolvência do Saturno também. E então, esta quadratura e esta oposição do Mercúrio-Marte ao Saturno e ao Urano, eu acho que para já indica que vai haver dificuldade de distribuição de coisas, sei lá, se a pessoa é louca por água, como eu, que não gosto de água da torneira, então, sei lá, comprar 10 garrafões em vez de 2, né? Ter aí um bocado de água a mais, caso acabe a água, ou se alguém usa um remédio, ou se alguém gostaria de estar em tal lugar, né? Eu acho que nestas mudanças, né? Estas mudanças são como, por exemplo, uma pessoa estar numa escada rolante, a subir uma escada rolante ou a descer uma escada rolante, e há um momento em que a escada acaba e começa ao piso fixo, então a pessoa tem que estar com atenção, se não tropeça ali, atrapalha-se,
tá? Então é tão simples quanto isso, não é um processo antinatural, é um processo natural, mas que pede consciência e pede que a pessoa faça o melhor que pode, o melhor de si, e não esteja aqui a brincar como se a vida fosse uma coisa que se vai ali ao chinês e compra-se, não é? É mais difícil, é muito difícil, tá? Então, para que é que serviu tudo isto que eu vivi até agora? Por que é que eu estou viva neste momento do planeta? Com tantas épocas em que eu podia ter nascido, por que é que sou eu e és tu e tu e tu que estamos aqui agora? É para isso esta tensão. Esta tensão serve para isso. É uma peneira. É claro que com símbolos como escorpião e touro a gente já sabe e também já viu que muita gente morreu, muita gente vai morrer e muita gente está a morrer agora. Tá? Todas as pessoas que não conseguirem adaptar-se às exigências energéticas que a gente está a viver vão morrer. Já se sabe. Fora toda esta palhaçada que está a haver com a vida das pessoas, tá? Mas realmente às vezes as coisas têm que chegar a um extremo em que não há mais como ficarem piores, tá? Então a impressão que a gente tem ao longo do mês de novembro começa por ser esta impressão de explosão, tá? Depois há uma contenção maior, né? Essa contenção do começo do mês gera uma coisa que não explode, né? Mantém-se, mas que pode então criar interrupções, tal como um corpo, por exemplo, que não se mexe ou que se mexe da forma errada, também vai criar bloqueios em certas partes da sua estrutura. A nossa sociedade também, aonde ela não tiver a fluir, ela vai bloquear. Isto aqui é batatas, tá? E começa-se então a formar esta cruz, né, com os planetas que vão estar a fazer quadratura e oposição a esta quadratura que vai ter a sua terceira e última. Apesar do ano de 2022 eles ainda ficarem muito próximos, esta é a última passagem da quadratura exata, portanto vai ser muito importante, né? Principalmente porque é como uma sinfonia ou uma coisa assim que vai em e então tem que ter este desfecho, né? Tem estas respirações, que é o dia 19 de novembro, em que o que puderes deitar fora, né? Todo o cocó que puderes fazer, faz. Este é o conselho que eu dou para a metade do mês de novembro. Livra-te da porcaria toda sem apego, né? Coisas novas estão para vir, né? Temos aqui, por exemplo, a Vênus a acertar-se em trígono com o Urano, tá? Temos depois ela, daí a um bocadinho, a fazer, não, ela já fez a quadratura com o Saturno e ela está a caminhar em direção ao Plutão. Este vai ser um tema muito importante, tá? Que também está dentro deste conceito de, como é que eu vou dizer, de tensão extrema para obrigar mas por exemplo, eu estou a falar isto, é como se, por exemplo, apertar uma pasta de dentes para sair. Tem que se apertar. Isto não é necessariamente mau. Se nós tivermos da maneira certa, ou por exemplo, apanhar uma onda na Nazaré, pode ser o fim de uma pessoa, mas pode ser a grande aventura da vida dela, se ela apanhar a onda direito. Não é? Então, mas o que é preciso perceber é que não dá para ficar a dormir agora. Ou então dá para ficar, desde que a pessoa tenha alguma conexão direta com o Espírito Santo, ou Jesus Cristo, ou a Nossa Senhora, ou uma coisa que o protege. Neste momento é preciso estar calmo, mas de olhos abertos, porque vai haver muitos conflitos, vai haver muitas situações de teste,
e nós temos que responder a elas com a nossa criatividade e com a nossa capacidade de criar um mundo novo para nós e para aqueles que estão à nossa volta, tá? Então, neste eclipse nós temos, voltando a dizer, uma quadratura do Júpiter, temos um sextil ao Sol e um trígono à Lua de Plutão, e temos aqui também um trígono do Netuno ao Sol, ao Mercúrio, enfim. A sensibilidade ajuda, mas aqui há que haver uma astúcia, uma inteligência, uma astúcia não num sentido de excesso de pensamento, mas de instinto, né? Eu não sei porque é que eu não vou por aqui ou que eu quero ir por ali, mas ter a coragem de ir, de seguir o seu instinto, de seguir o seu gut feeling, né? Há muitas histórias que eu vos podia contar sobre isso, sobre a minha amiga que o único dia que chegou atrasada à paragem do autocarro e o autocarro já tinha saído, então ela viu explodir no fim da rua, né? Ou eu, por exemplo, uma vez na Graça, que estava a andar meio no passeio, meio na rua, e dei um saltinho para o passeio e um homem de uma moto caiu e bateu ali, quer dizer, se eu estivesse em baixo em vez de estar em cima, que eu não sei porque é que subi, né? Mas o meu corpo soube, o meu corpo sabia, e eu estava suficientemente livre para fazer a coisa certa. Então há tantas histórias que vocês de certeza também têm na vossa vida. Alguém quer contar alguma história, que já estou aqui a falar há meia hora, hein? Ninguém fala? Bom, então chegamos aqui ao 19, 20, né? Antes disso, no dia 17, 18, essa tensão cresce muito evidentemente com a oposição de Mercúrio e de Marte a Urano, tá? Eu acho que a gente já sente desde que eles fazem a quadratura com o Saturno, mas realmente a tendência, apesar da oposição não ser um aspecto é um aspecto meio fixo, não é tão dinâmico como a quadratura, por exemplo, não é? Pode ficar uma situação de ti aqui e outra coisa ali, mas isso é para se lembrarem que para resolver uma oposição é preciso subir de nível, é preciso ver as coisas num outro nível, numa perspectiva mais ampla, tá? Isso vai ser muito importante nas resoluções do dia a dia, tá? Que são as únicas que eu acredito que vai dar para resolver, até para poder explodir as coisas certas. Então, aqui 17, 18 já temos essa tensão muito, muito forte, tá? Acentua toda esta tensão que está a ocorrer nos signos fixos, tá? E depois, no dia 22, temos o Sol a entrar em Sagitário. É que ele anda, está ali a 29 de Escorpião, tá? 22 ele entra em Sagitário. E agora estes planetas todos que vêm de Escorpião, eles vão passar todos pelo nodo sul. Tá? A gente está a chegar ao fim do ciclo de Gêmeos-Sagitário e a entrar no ciclo Touro-Escorpião, que é para onde os nodos vão seguir. Então, é importante perceber que há como uma ablução, uma purificação, há uma passagem por Sagitário, que, assim, eu sinto isto de novo, esta passagem dos planetas pelo nodo sul, como uma purificação, mas o fato é que daqui a uns dias, eu depois já ando aqui outra vez para trás, este eixo nodal entra em Touro-Escorpião, mas eles todos passam antes, tudo bem. Eles vão passar todos por Sagitário. Tá?
Ou seja, eles, o Sol, o Mercúrio e o Marte vão passar aqui. Eu acho que eles, o Nó Sul, ele está ligado às nossas vidas passadas e memórias passadas e conhecimentos passados, portanto é quase como ir ali receber algum lembrete, alguma coisa que precisa despertar neste momento, e eu acredito que tem a ver com a nossa humanidade, com a nossa cocriação, né, com a nossa capacidade de criar um mundo que tenha a ver connosco, em vez de estar a sustentar um bando de bandidos. Sagitário é este signo que representa o ir além da morte, né, a ascensão, a ressurreição, que se completa em Escorpião, né? O iniciado que morre e renasce em Escorpião, renasce em Sagitário, tá? Ele renasce com metade cavalo, metade homem e com arco e uma flecha na mão. O cavalo representa o seu instinto, a sua ligação terrestre, o corpo, né? A parte de corpo humano representa essa ascensão, essa evolução que o ser humano representa em relação ao animal, e o arco e a flecha representam a nossa vontade, a nossa espiritualidade, a nossa motivação e de vida ligada a esse sentido, tá? Quem é que nos convenceu que era para acordar todos os dias e sair a correr todo estressado e a destruir a saúde com o trabalho que fazemos e às vezes com as famílias que criamos? Não conseguíamos fazer melhor. Não é? Claro que o governo também podia ter feito melhor, e a segurança social, e as finanças, e etc. Mas e eu? O que é que eu podia fazer com a minha vida neste momento que me ajudasse a manter as coisas que eu amo e a livrar-me das coisas que estão-me a destruir? Tá? E eu acho que isso começa a ter forma aqui quando começarem os trígonos, né? Quando estes planetas Sol, Mercúrio e Marte já tiverem ultrapassado o eixo sul, então já se purificado, né? E estejam a fazer este trígono ao Quirón, que representa este herói que a gente precisa despertar para superar esta fase da humanidade, para cumprir esta fase da humanidade. Então, no dia 29, vamos aqui a 28, o Mercúrio passa pelo Sol, tá? E fazem praticamente um trígono perfeito ao Quirón. Então, o mês que foi extremamente denso, com a entrada do Mercúrio em Escorpião, do Marte em Escorpião, da Vênus em Capricórnio, da aproximação da Vênus ao Plutão, tem aqui um dia onde, sabes, esta luminosidade, este calor do fogo pode trazer coisas muito boas. Tá? Então eu acho que o mês ele termina com certas questões muito claras, né? Coisas que foram tiradas debaixo da púcara, tá? E uma delas, uma das facilitadoras é essa capacidade de compreensão que eu acho que está representada aqui neste dia. Depois no dia 31 o Sol faz exata, dia 30, né? A Vênus cada vez a aproximar-se mais do Plutão, né? E aqui uma série de sextis também interessantes, né? Sextil ao Saturno, o trígono ao Quirón, ok? E aqui o sextil ao Netuno. Parece que o Netuno está a dar ali uma força à Vênus. Então, dezembro começa exatamente com
como um espartilho que se vai apertando cada vez mais. Há momentos em que tu te mexes e aquilo, no fundo, acaba por ser um exoesqueleto, né? Algo que te sustenta na tua parte exterior, mas que não pode estar a aprisionar, não pode ser uma caixinha, não pode ser um conformismo, não pode ser uma lavagem cerebral. Não, tens de estar acordado e acordada a perceber qual é a dimensão que tu queres que a tua vida tenha, porque neste momento está-nos sendo oferecido essa possibilidade. Porque é que a gente não haveria de dar tudo por tudo? E haveríamos de estar aqui todos deprimidos e a ouvir as notícias da propaganda, não é? Vamos acordar, vamos lembrar o que é que a gente queria da nossa vida, vamos passear na praia, vamos fazer alguma coisa que a gente nunca fez antes, não vamos acumular tensão, não vamos brigar a não ser quando for absolutamente necessário. Tá? Há que saber lidar com esta seriedade da situação, né? Pode ser muito desagradável esta tensão toda, mas sem tensão, isto não vai lá. E a maior tensão do ano é este mês de novembro e pronto, e depois dezembro também, porque tem um eclipse muito importante e tem a conjunção da Vênus ao Plutão, né? E tem a terceira quadratura de Saturno-Urano, mas isso a gente vai falar no fim do mês que vem, tá bom? E agora, que tem aqui um bate-papo, alguém... boa noite. Alguém quer dizer alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, ou xingar também? Não sei o que é que me aconteceu. Hoje foi assim. Estiveste otimamente. Eu só percebi que vou ter uma Muito bem. muscular fortíssima. Era hora da gente dar uma olhadinha Olha. nesse mapa, Sérgio. Estive a ver que tu estavas a falar da lua cheia. A lua cheia vai cair em cima do meu Saturno. Uau, que bravo! E a lua nova vai cair em cima da minha lua Neptuno, da minha conjunção lua-Neptuno. Bom, então, pronto, muito cuidado com essa lua Netuno, né? Que ela te leve para bons lugares. Mas, por exemplo, este mês houve realmente situações de muita tensão e que a gente teve que ficar muito atentas, mas, por exemplo, eu tive um mês maravilhoso. Eu também tive. E as superações que eu fiz foram fabulosas, pá. Sim, é verdade. Mas eu permiti, é preciso realmente uma pessoa abrir-se para o que for, e assim é muito difícil. Por exemplo, a minha experiência ela teve a ver com o corpo, né? Então estar a trabalhar com uma coreógrafa que pedia uma série de coisas diferentes das coisas que eu estou acostumada, mas para chegar ao mesmo objetivo. Então foi tão importante porque ela dizia-me assim, esvazia o corpo. Eu não esvaziava o corpo, mas eu achava que estava a esvaziar o corpo, porque eu fazia tudo o que ela me mandava. Entendes? Então houve ali um momento de conflito total em que ela quase que me atirou pela janela. Estou a brincar. Mas que tu levou a entender... Não, em que ela me disse assim, então o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Você parece um satélite, eles vão para um lado, você vai para o outro, não sei o quê, patatá, uma coisa assim. E eu disse, você está super conectada, de repente desconecta. Eu disse, não, é porque há muito tempo que eu não recebo aulas, eu estou sempre a dar aulas, então não posso viajar, tenho que estar sempre com o olho aberto, outro fechado. Né? Eu tenho que me deixar ir no movimento, mas tenho que ver o que é que cada um está a fazer, etc. Então é claro que eu não estava a obedecer, mas não percebi. Ela precisou praticamente de me ter expulso. Ela quase que me expulsou. Tá? Para eu perceber o que é que ela... Ela disse, ok, isso é uma boa explicação, isso é uma ótima explicação. Ela aceitou imediatamente. Ela disse, isso é uma ótima explicação, mas agora vamos fazer o seguinte, hoje vais para casa e amanhã quando voltares deixaste isso tudo lá, não quero cá professora nenhuma. E eu, pronto, eu comecei logo,
a trabalhar naquele instante, né? Houve ali um momento em que eu pensei, não, então é melhor não vir, porque assim, ficou quase que no ponto que eu é que estava a estragar o espetáculo, entendes? E eu que sou habituada a ser eu a acrobata do maior perigo, não estar a ser capaz sequer de fazer o que o grupo fazia, segundo ela, tá? Mas pronto, foi maravilhoso, eu consegui, depois por fim fomos elogiadíssimas no espetáculo, elogiadíssimas, tivemos que fazer o espetáculo, eu também não gostei nada dessa ideia, mas pronto, eu disse ok, vamos lá fazer o espetáculo. Fizemos o espetáculo e recebemos elogios incríveis, e se vocês me perguntarem, eu não faço ideia do que é que eu fiz diferente das vezes que eu fiz errado. Eu fiz com a mesma coisa que eu fiz das outras vezes, talvez tenha feito diferente, não sei, essas coisas são muito loucas, mas no momento em que eu percebi, eu tenho que trabalhar com o vazio em tudo, e essa é a minha mensagem para vocês, explorem o vazio em tudo, o momento da pausa, o momento que sai da norma natural não no sentido da natureza, mas de ser comum, de ser aquela coisa que tu estás a fazer todos os dias, sabes? Tentar fazer de outra maneira, brincar com as possibilidades do teu corpo, porque uma coisa é assim, não é só por querer, ela dizia-me esvazia o corpo, e eu achei que estava a esvaziar o corpo, eu realmente achei, porque eu largava os músculos, fazia tudo, mas não era isso, era outra coisa. Tá? Então, só vivenciando é que a gente entra nesta nova dimensão e neste novo entendimento. E se a gente não fizer isso desta maneira, é como apanhar mal a onda da Nazaré, porque a onda é grande. Tá? E não é para qualquer um, mas somos nós que aqui estamos agora, não é? Então deve haver uma capacidade, tá? Mas este é um aspecto, este é um mês muito individual, de escolhas individuais. Estamos aqui todos uns para os outros, mas cada um é que vai atravessar a porta ou não atravessar a porta. Tá? Não há mãozinhas, não há coisinhas nenhumas. Agora é mesmo tipo concentration. Mas uma concentração de conexão, não é aquela coisa, é isto ou é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Por exemplo, olhem para as coisas. A gente hoje em dia tem um monte de coisas, normas, que são contra a Constituição. A que propósito é isso? E a gente vai aceitar ficarmos cada vez mais apertadinhos? O que é que se passa aqui? Quem é que está a dar essas ordens? Quem é que está a conduzir as coisas desta maneira? Não somos crianças, não é? Então, há aqui também ajudas que nós estamos a ter como humanidade que nunca a humanidade teve antes, acho eu. Há ajudas como, por exemplo, a internet, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, o acesso uns aos outros. Isso tem um valor muito grande. Então vamos trabalhar com responsabilidade e com uma certa marotice no coração, né? Porque, digam-me lá, Escorpião com Capricórnio é um bocado maroto, não é? Tem aquele humor negro do Capricórnio, aquela instigação, sei lá, aquele impulso irresistível do Escorpião, né? O que é que isto dá? Não é? Vamos brincar um bocadinho com isto, vamos aceitar a verdade, não como algo que está-nos a desgraçar, mas como algo que está-nos a mostrar novas possibilidades fundamentais. Porque é claro que dava para terem feito isto de outra maneira. E não era preciso haver fome. Essas questões agora nem interessa tanto, não é? Estamos mesmo no edge, tá? Então realmente vamos lidar com esta energia e com este aspecto de revelação, tá? Para ser passarinho, tá? Não quer dizer que não tenha que de vez em quando meter e bater com o pé no chão, tá? Mas há aqui muito conflito que não é para mim. É claro que tu não vais ver a mulher a ser violada e não fazes nada, não é isso, né? Houve um caso assim, se não me engano, nos Estados Unidos ou coisa assim.
perto de um homem de um táxi, violou uma mulher, enfrenta uma paragem com um monte de gente, ninguém se envolveu. Estão malucos ou quê? É isto que eu digo, não sejam malucos. Isso é que é ser maluco, vão dizer que eu é que sou maluca? Não. É preciso dar o passo à frente agora, tá? Com toda a simplicidade. Não é, eu sou o Salvador de Portugal, ou sei lá, que aqui, né? Se for preciso, não todos à tarefa, foram a Joana d'Arc e foram o faraó Ramsés II. Pá, ouve lá, calma, tens o teu lugar, né? Descobre lá o teu valor pessoal é o que te darás a tua importância. E quanto mais espontâneo e verdadeiro a gente conseguir ir, mais protegidos estamos. A proteção está aí. Eu acho que por isso nós fomos bombardeados por Mr. Magoo, Jerry Lewis, né? Nossa geração, antes da vossa, né, Assunção? Também via, não via? Como é que se chamava aquele francês? Louis de Funès. Nós fomos bombardeados, tinha o agente 00, sei lá como é que era aquele maluco que te falava com o telefone no sapato. Enfim, coisas da nossa geração que são inacreditáveis. Inacreditáveis. E nós estamos aqui, tá? Como fronteira entre o artificial e a natureza, tá? Para não vos deixar dúvidas. É isto que eu acho que é a geração. Eu tenho que fazer uma palestra sobre qual que eu acho que é a função de cada uma das gerações. Tá? Se calhar faço uma coisa rapidinho no mês que vem, quando for falar de dezembro, ou então depois vemos uma masterclass, uma coisa qualquer. E depois já decidi que este ano não vou dar aulas de Body Brain, vou fazer a masterclass depois da manhã, quem quiser pode se inscrever, para as pessoas da comunidade é 10 euros, para as pessoas fora da comunidade é 15, são todos bem-vindos e para o ano que vem vou retomar um grupo de astrologia para quem quiser começar, voltar, vai depender de quem se inscrever, se for o caso faço 2, se houver uma diferença muito grande de nível. Mas este ano estou mais concentrada mesmo no final do ano. E acho que vocês deviam fazer isso com toda a força. Porque é essa a diferença. É essa coisa que faz com que tu demores 3 minutos em vez de 5. Tá? Eu lembro-me sempre, tenho uma grande amiga que cada vez que eu começava a pastelar, ela dizia, Nazaré, tens 3 minutos para chegar. E eu dizia, não, são 5. Ela disse, não, são 3. E a gente corria e chegava a tempo. Tá? Então, brincar, usar truques, não ser tão sério. A gente está aqui por uma boa razão, não viemos aqui tipo assim, a turma que ficou de castigo. Ok, a vossa vez agora, para a transição do planeta vão estes idiotas. Não acredito. Muito bem. Alguém tem perguntas? No one. Perguntas não. Alguém quer fazer alguma consideração, dizer alguma coisa? Olha, para a entrada de aniversário do dia 12 de novembro. Não entendi a pergunta. Está pegando fogo. Está pegando fogo, Rosinha, liga-me. Vai. Um beijo grande para todos. Uma boa Beijinho noite. grande. Gostámos muito de ouvir. Gostei Como muito sempre, de estar aqui. como sempre. Gostei muito. Obrigado. Beijinho grande. Adeus, obrigada, boa noite. Obrigada, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Beijinhos para todos. Beijinho Tchau. grande. Ana, vai